E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Arthur e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez eu estou trazendo um vídeo que vai ser bem interessante para vocês, é a continuação da série Realismo 101 e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre proporção, sobre como é que ela funciona, alguns métodos diferentes de fazer a proporção certa, um pouquinho sobre manipulação e eu vou mostrar uma demonstração aqui de uma pintura que eu fiz para demonstrar tudo que eu vou explicar. Vamos lá? Bom pessoal, eu queria começar explicando um pouquinho para vocês o que é proporção. Proporção é basicamente o tamanho das coisas, ou seja, qual é o tamanho do rosto, qual é o tamanho do olho, o tamanho do nariz. É basicamente a relação de tamanho entre tudo de uma pintura. Mas vocês têm que ter em mente que é tudo relativo. Vou até escrever aqui para vocês. Relativo, isso. Por quê? Porque você não vai fazer sempre tudo do mesmo tamanho. Tudo depende das outras coisas que estão na pintura. Por exemplo, qual é o tamanho do rosto? Vai depender do tamanho do olho, vai depender do tamanho do nariz, e tudo isso vai depender do tamanho que você fez a boca. Então, assim, se você faz uma coisa maior, você vai ter que aumentar ou diminuir outras coisas para ficar numa proporção certa uma com a outra. Tem três coisas que eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho aqui nessa videoaula, que é um pouquinho sobre as medidas, principalmente de um rosto, um pouquinho sobre ângulos e extensões de ângulos, que eu vou explicar já para vocês depois da demonstração, e um pouquinho sobre a manipulação das proporções, como você pode manipular elas e continuar tendo um resultado bem legal. Primeiro de tudo, vamos um pouquinho lá pro vídeo, vou mostrar para vocês a etapa, vou explicando certinho, e depois eu passo a fazer uma demonstração ao vivo para vocês. Bom, essa aqui é uma pintura que eu queria fazer. Eu não queria que ficasse idêntica, eu queria fazer uma pintura mais rápida. Se eu não me engano, ela demorou 1 hora para fazer do começo ao fim. E eu deixei um pouquinho mais devagar essa parte que eu estou fazendo as proporções, que é essa parte inicial que eu estou fazendo só as linhas. Reparem que eu estou fazendo basicamente só linhas retas. E eu não estou fazendo só o contorno delas, eu estou fazendo linhas retas que estão demonstrando os valores, ou seja, eu estou demonstrando a parte que está escura e a parte que está clara. Eu não estou fazendo o detalhe do rosto, ou aqui do lado do rosto dela, o lado direito do rosto dela. Vocês podem ver que eu já juntei com a sombra, eu não deixei separado. Eu estou fazendo bem simples, bem simplificado as partes principais, as sombras principais, para eu conseguir pintar depois. Isso facilita demais na hora da pintura. Facilita muito para passar volume. E notem que eu tô dividindo não nas exatas divisões, eu diria assim, ou seja, não o olho, não o nariz, não o rosto, mas sim os valores. Então a parte aqui do rosto dela, eu tô vendo que é um valor muito parecido com o pescoço, eu acho que não vale a pena separar. Por exemplo, a parte do olho, a parte aqui do cabelo, também não vale a pena separar porque o valor é muito parecido. Eu vou pausar aqui para vocês para explicar um pouquinho melhor, depois eu continuo a speed painting aqui. Bom, vamos falar um pouquinho de medidas. Eu conheço 2 jeitos, eu já usei bastante 2 jeitos que eu acho bem bacana de decidir as medidas que vão ser. O primeiro jeito é aquele classicão. Peraí, deixa eu sumir com isso aqui. O primeiro jeito é aquele classicão de você fazer um círculo, aí você divide o círculo no meio e divide em medidas, proporções dentro do rosto, né? Por exemplo, você dividiu o círculo no meio onde vai ficar a sobrancelha, um pouquinho abaixo é mais ou menos onde vai estar o olho, na base do nariz, a base do círculo onde vai estar o nariz, no meio do círculo aqui é onde vai estar a boca, e até o queixo é mais ou menos essa distância, vai ser a mesma distância até o queixo, tá? Aí você partiria já desenhando o olho, você faria o olho aqui, você faria o outro aqui, o nariz. Isso é um método legal, é um método muito bacana e é uma coisa que você deve saber. Você tem que saber quantos olhos, qual o tamanho do olho com o queixo. Isso é uma coisa muito importante saber, é uma coisa que você vai ter que estudar. Mas eu não acho que seja o mais eficiente. Além de você ter que saber isso, não acho que você tem que usar para todas as pinturas, nem sempre vai ficar realista. Por quê? Porque esse método meio que faz você começar já nos detalhes.
Ou seja, você já começa fazendo o olho, você já começa fazendo o nariz, e isso eu não acho muito bom, eu não acho um método eficiente. Acaba ficando, às vezes você faz um pouquinho menor, um pouquinho maior, e só um pequeno detalhe que você errar nesse método já vai incomodar bastante na pintura final, já vai ficar, não vai ficar muito legal, vai ficar parecendo meio estranho. Mas, se vocês querem aprender esse método, e que vocês devem aprender, tem esse livro chamado Drawing the Head and Hands, do Andrew Loomis, que é sensacional. Ele fala certinho como você faz a cabeça, como você começa com o círculo, você divide os planos. É um livro excelente que eu não posso recomendar mais, é um livro que todo mundo deveria ler para aprender a desenhar a cabeça. Mas vamos lá, qual é o segundo método? O segundo método eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, que é simplificar de acordo com os valores. Ou seja, eu não vou separar, eu não vou pegar e fazer isso aqui, ó. Eu não vou fazer o contorno dele certinho, assim, fazer o contorno tudo bonitinho, aí fazer o nariz começa aqui, faz todo esse ângulo, tal, o olho, assim, não. Isso não é bom de se fazer, porque você, de novo, se você errar um pouquinho já vai ficar muito estranho. Esse método você faz como? Você separa em linhas retas e simplifica o máximo possível que você conseguir. Por exemplo, essa parte do nariz. Eu não dividiria o nariz dessa sombra de baixo. Por quê? Até quando eu dou um zoom, vocês estão vendo uma divisão aqui? Estão vendo muito, muito pouquinho. Eu enxergo assim, é um risquinho, um detalhezinho. Isso não é importante agora. O importante é pegar a base geral da sombra, que é essa base geral que vai dar o volume que você precisa. Então você começa fazendo riscos retos. Eu estou fazendo em cima da figura, mas vocês fariam do lado. Eu estou fazendo em cima porque é um treino muito bom. Você começa fazendo isso resto e simplificando. Por exemplo, tá vendo esse cantinho aqui da boca? É necessário fazer ele agora? Não precisa fazer, ele vai realmente te dar, nossa, é o detalhe que precisava, não é. Então você pode fazer uma coisa reta, puxar reto aqui, ó. Não precisa fazer ele, entendeu? O queixo também, ó, você não precisa de todo o detalhezinho. Você consegue puxar reto ele. E simplifica também os valores. Ó, aqui no nariz, isso tudo pra mim é uma coisa só. Toda essa parte de volta aqui, ó, toda essa parte aqui é uma coisa só. E como você decide o que vai ser uma coisa só? Um método legal é você apertar o olho, fecha bem o olho e olha para a imagem. Aí você já vai dividir no que é luz e o que é sombra. Se eu fizer assim, ó, eu vou mostrar para vocês o que é a visão de quando eu aperto o olho. Quando eu estou apertando o olho, eu enxergo mais ou menos isso aqui, ó. Eu enxergo mais ou menos isso aqui. Ou seja, eu vejo basicamente só em dois valores, o branco e o preto. E se essa parte fica boa, o resultado final vai ficar bom. Então como é que eu separaria? Ó, aqui é o nariz. Um traço reto aqui pro nariz, ele desce aqui, ó. E essa sombra aqui é uma coisa só. Tá vendo? Tem uma pontinha aqui extra, ó, que é importante. Aqui tem uma pontinha também. Mas todo o resto aqui é uma coisa só. E eu vou separando bem simplificado. Não coloca detalhe, uma coisa importante para vocês, não coloca detalhe nessa parte. Você vai pôr detalhe depois quando você estiver pintando e renderizando. Nessa parte inicial não coloca detalhe nenhum. Você vai trazendo só o que você enxerga que está mudando a luz e a sombra. Você pode ver que, ó, é uma coisa até que bem rápida. É uma coisa que não vai demorar muito tempo. Porque é basicamente separar em 2 ou 3 partes. É uma coisa bem simples. Às vezes é importante também colocar um pouquinho do arredor. Porque, por exemplo, esse fundo aqui é muito escuro. Eu também não enxergaria a imagem. Então, às vezes é legal colocar um pouquinho do arredor, um pouquinho do contorno. Mas só o que for necessário para você discernir entre a imagem e o fundo. Aqui no queixo, ó, mais um pouquinho. Tem essa ponta para cima. E eu acho que é só. Colocar um risco aqui, ó, essa parte do olho. Eu acho que é basicamente isso aqui, ó. Eu acho que tá mais ou menos assim. Dá para separar só o rosto dele. Eu vou trazer ele aqui separado para... Opa! Eu vou selecionar tudo isso que está de azul aqui. Não vai selecionar.
Bom, vou fazer rapidinho aqui de novo, porque eu acabei fazendo na mesma camada. Eu vou passar por cima só, para eu trazer ele separado para vocês verem como é que fica o resultado final desse método, né? Nesse comecinho, enquanto você ainda está decidindo sobre as medidas do personagem, né? Que você quer fazer do retrato, ou pode ser aplicado para tudo. Pode ser, não precisa ser necessariamente um rosto, pode ser um corpo também, pode ser inclusive natureza morta, que é muito bom de treinar medidas e proporção. É com natureza morta, você fazer uma xícara, fazer umas frutas. Isso é bem bacana de fazer e vai te ajudar muito no resultado final. Vou trazer ele aqui para o lado para mostrar como é que fica. Ó, fica mais ou menos isso aqui, o resultado final. Você pode fechar essa sombra aqui porque tem um cantinho ali, ó. Esse cantinho aqui é um pouquinho mais claro, que eu consigo enxergar também. Tem essa parte aqui no rosto, que é depois da orelha, depois dessa parte da orelha. E fica basicamente isso. E o que isso aqui vai te ajudar? É que depois você vai pegar e você vai separar em valores bem definidos. Um bem escuro, um tom médio e um tom branco. E esses valores, só de você colocar eles, já vai te dar uma noção de 3D muito boa. E se você colocar certo esses valores, a pintura já vai ficar boa, quer você queira, quer não. O resto é detalhe, e o resto você faz depois com calma, colocando os detalhezinhos, cada pequena mudança de valores, tudo isso você vai fazer com calma depois. Mas se essa parte principal você acertar, o desenho já vai ficar bom, o desenho já vai ficar, já vai ter um resultado legal, um resultado bem 3D, que é, na minha opinião, é uma das partes mais importantes de uma pintura realista, é você deixar com uma aparência bem 3D. Aqui, ó, essa parte de cima do rosto, que eu esqueci de pintar de preto, esse triângulozinho, detalhezinho, aqui no queixo também, ó. Vocês podem ver que já está como se fosse um low poly, né? Como se fosse uma coisa bem rústica, mas já está um 3D bacana. Eu fiz um exemplo aqui um pouquinho melhor, ó. Eu separei um pouquinho mais, separei em 3 valores, se vocês enxergarem bem. Eu separei no valor nesse preto, que é um preto bem escuro, vocês olharem aqui, bem escuro, um tom médio e um tom mais claro. Nesses 3 valores já dá para ter uma noção bem grande de como vai ficar a pintura. Se eu tirar o zoom, por exemplo, vocês olharem ele aqui, já dá para entender o que está acontecendo. Não ficou confuso, como se você tivesse começado já a fazer o olho e tal. Então, você dividir entre luz e sombra, desse jeito que eu falei, é muito bom. Eu recomendo bastante, o resultado fica legal. Outra coisa importante, que é para falar, como eu separei aqui em cima, ó. Opa, eu separei aqui. Vou tirar essa foto. Extensões de ângulos. Os ângulos que eu falei são essas linhas retas para dividir entre a luz e a sombra. E para que servem extensões? Extensões servem para você ter certeza de que as proporções estão certas. Como assim? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu pego, por exemplo, vou pegar um branco aqui, vermelho, rosa dessa vez, para aparecer bem. Rosa claro, isso. Por exemplo, o nariz. O nariz dele, se vocês olharem aqui, tá descendo, posso descer numa linha reta, posso simplificar aqui numa linha bem reta, vou pôr um pouquinho mais claro para enxergar melhor. Eu posso descer numa linha bem reta aqui. E, pô, beleza, eu falo, ó, tudo bem, o nariz está descendo numa linha reta, o olho está subindo aqui, está vindo para cá, o outro está fazendo isso aqui. Mas como é que eu vou saber que está certo? Depois de você terminar, você expande os ângulos para ter certeza de que eles estão indo no caminho certo. Por exemplo, o nariz descendo reto aqui, se eu expandir ele, ó, vem antes de começar o queixo e depois da boca. Então, vamos pegar aqui, eu expandi ele. Aqui, vamos pegar no exemplo que eu tinha feito. Esse aqui. Ó, por exemplo, nariz, né, que eu estava falando. Eu vou expandir o nariz, vem até aqui. Tá pegando mais ou menos aonde tá pegando aqui, ó, nesse meio do rosto. Ah, beleza, tá pegando certo, né? Esse aqui não tinha nem como errar porque eu fiz em cima. Mas vamos dizer que eu tivesse feito o ângulo do nariz diferente. Vamos dizer que eu tivesse feito o ângulo do nariz assim, ó.
E eu vi que eu fazia a boca terminar aqui. Na hora que eu expando o ângulo do nariz, eu fecho, pum, expandir. Eu já consigo enxergar, ó. Vamos ver. Ó, aqui o queixo tem pouquinho queixo, mais comprido essa parte de cima. Pô, tá diferente. Isso aqui tá com pouquinho e o queixo tá extremamente comprido. Então você já sabe, pô, o ângulo está errado. Aí você arruma o ângulo para ficar certo. Se você compara o ângulo de tudo, o desenho vai ficar com uma proporção certa. Por exemplo, essa sombra aqui, essa sombra do nariz. Você tá vendo que essa sombra do nariz tá continuando, se eu continuar ela vem parar aqui, ó, um pouquinho no começo da volta aqui do queixo. O queixo termina e vai um pouquinho mais profundo. Pô, será que se eu continuar essa aqui, vai tá? Ó, tá bom. Aí você deixa e continua a pintura. Se tiver errado, você fez muito para baixo, ó. Você olha aqui, você continua o ângulo. Pô, tá terminando ainda no queixo. Aí você sabe que tá errado, você sabe o que tem que consertar. E nessa parte ainda que você fez ainda as proporções retas, consertar é muito fácil, porque é só mudar uma linha. Depois que você já está numa etapa muito mais de produção aqui, que você já trabalhou muito mais, consertar uma coisa já é muito difícil, porque você vai ter que pintar aqui, tirar ali, já é uma coisa que dá muito mais trabalho. Então você já conserta tudo na hora que você fez os ângulos. Uma coisa legal que eu trouxe para vocês aqui, que vocês podem falar, pô, por que eu vou separar por valores? Eu trouxe um exemplo para vocês disso, que é uma pintura do Sargent. Se vocês não conhecem, o Sargent é um pintor extremamente famoso e muito bom. Os retratos dele são sensacionais. Aí você pode falar, pô, o que tem a ver, né? O que tem a ver esse método de separar os ângulos por luz e sombra? Porque o Sargent era um mestre nisso. Se você pegar as pinturas dele, ele separava bem definido o que era luz e o que era sombra. Depois que está renderizado, você não percebe que está tão definido. Mas se eu aumentar o contraste dele e deixar só em 2 valores, basicamente, ó, quer ver? Eu vou fazer para vocês. Eu vou tirar as cores, deixar preto e branco para simplificar. E eu vou separar em 2 valores. No preto... Opa! Aqui na coisa errada. Eu vou separar em preto e branco só. Que é você puxar o... Espera aí, só um minutinho que eu tô fazendo errado. Aqui, pronto. Pronto, eu separei aqui só no preto e branco, aumentei o contraste ao extremo. Se vocês enxergarem a pintura mesmo, vocês podem ver que o fundo é bem escuro, mas tem umas mudancinhas, o terno tem umas mudanças. Não, eu separei só em 2 valores. Tudo que era escuro ficou preto, tudo que era claro ficou branco. E olha como é que fica. Olha como fica bom. Você ainda consegue definir o que é o olho, o que está o outro olho, da onde está vindo a luz, qual a sombra do nariz, aonde está o nariz. Tudo isso você consegue definir em 2 valores. Então, se você acerta essa parte, essa parte de definir os valores e as proporções em luz e sombra, você vai acertar na pintura final, porque de resto é só renderizar, é só melhorar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho mais de sombra, tirar um pouquinho, pôr um detalhe. E tudo isso vem lá pra frente, só no finalzinho da pintura. Essa parte inicial é para você garantir que não vão ter erros principais, erros grandes no começo do seu processo de pintura. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer com manipulação. O que quero dizer com manipulação de proporções. Depois que você aprende as proporções principais, você consegue manipular. Deixa eu copiar a imagem para colar no Photoshop. Você consegue manipular ela de acordo com o seu gosto pessoal. Por exemplo, vocês podem ver que, esse aqui tá óbvio, assim, eu peguei um exemplo muito exagerado só para mostrar para vocês. Podem reparar que olha o tamanho do olho dele com relação ao rosto. Olha o tamanho, o olho dele dá 2 olhos, dá um rosto inteiro. Você acha que alguém é assim? Lógico que não é, mas isso foi opção do artista fazer desse jeito. E é muito importante saber as proporções principais, ou seja, você saber definir um real antes de manipular, porque aí você consegue manipular consciente, você consegue, eu quero passar esse efeito, então você muda alguma coisinha, você aumenta ou diminui alguma coisa. Eu quero passar o efeito de que ele é
cara, um monstrão, pô, você diminui para um olho pequenininho, você põe tipo um narigão, parece um orc e tal, fica um resultado legal. E por isso você tem que saber as proporções principais. Por isso também que eu recomendei o livro do Andrew Loomis, muito importante. E eu acho que é isso aí, pessoal. Eu vou terminar aqui a Speed Paint com vocês. Essa parte aqui eu estou separando em valores, como eu falei. Eu estou separando bem simples, vocês podem ver que está bem simplificado. Eu pus aqui o fundo, pum, direto. Toda essa parte da sombra do pescoço, pus um valor só, sombra do nariz. Tudo isso é a parte principal. O resultado não ficou exatamente igual à foto, não era o meu objetivo. O objetivo era fazer um estudo rápido de 1 hora para aprender mais sobre valores. Eu sinto que preparar essas aulas para vocês está me ajudando a melhorar bastante nesse quesito de realismo, né? Eu não quero fazer hiperrealismo, não quero que seja exatamente igual à foto, mas que passe uma sensação muito mais real. Eu acho que fazer essas aulas tá me ajudando muito. Eu estou me esforçando bastante para preparar ela para vocês, explicar o melhor que eu consigo. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não tenham entendido, caso vocês tenham alguma dúvida, comenta aí embaixo, eu vou responder todo mundo. Qualquer detalhezinho que você acha, putz, não entendi isso aqui direito, cara, comenta aí, eu com certeza vou responder. Se quiser trocar uma ideia melhor, se for uma coisa mais comprida, quiser que eu critique alguma coisa sua, tal, se precisa saber o que você tem que melhorar, entra na minha fanpage, tem o link aí embaixo. Você clica aí, você entra lá e me manda uma mensagem, aí dá pra conversar bastante, dá pra conversar bem melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui, tem mais 30 segundinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal. E comenta o que vocês acharam, dos que estão achando dessa série Realismo 101. Eu tô achando bem bacana, eu tô aprendendo bastante, eu acho que eu consigo passar esse conhecimento pra vocês. Espero que eu tenha conseguido. E até mais!